os indígenas que combatiam o latifúndio, que na realidade era a violação aos direitos humanos dos povos indígenas. Então, os guerreiros, as pessoas indígenas que combatiam aquilo, elas passavam por uma repressão até o sumiço, até a pessoa desaparecer. E na época, o sumiço dessas pessoas, elas se dava dava-se por um ato de selvageria muito grande, que os capatazes jogavam os índios dentro do mar com a cabeça encapuçada e com as pedras amarradas nos pés. E isso aconteceu assim com muita gente do início do século XIX, 1900, 1910, e muitos indígenas morreram e muitos índios, muitas famílias tiveram que fugir. Umas fugiram para outros estados ao lado do Brasil, outras foram para... A minha família foi para Recife. A Eliana eu la conocí en un año muy especial, muy importante. Fue el año de los 500 años de resistencia indígena a la colonización. En 1992 foi que la conocí. A resistência... O potiguara, na realidade, ele vivia em todo o litoral nordestino. Lá em cima, aquele pedaço Brasil, né? É assim. Então, o povo potiguara, ele vivia todo o litoral. Em 1910, com o Serviço de Proteção ao Índio, que tinha uma política integracionista de integrar os indígenas à sociedade, quer dizer, foi assim desde 1756, desde 1756 até 1910, ao longo dos séculos, os governos vinham tentando integrar os indígenas à sociedade. Só que os indígenas não conseguiam se integrar por causa da cultura. A cultura indígena é muito forte, ela é muito tradicional. E por causa da língua, né? Tanto que foi criado o dialeto Nhengatu, que era uma mistura de português com a língua indígena. E os povos indígenas não conseguiram se integrar, nunca, até hoje. E esses povos potiguara, o povo potiguara, que era todo no litoral, acabou ficando reduzido e massacrado num lugar chamado Baía da Traição, que foi onde os holandeses chegaram para invadir. Tem lá hoje os canhões ainda, tá lá. E os potiguaras permaneceram reduzidos ali. Muita gente ficou de fora, muitos indígenas, né? Tanto que hoje está havendo um reconhecimento de indígenas potiguara fora da região, porque começou a aparecer, começou a pipocar, todo mundo dizendo que era potiguara, e a FUNAI, na época, algumas pessoas de mente fechada começaram a dizer que os índios que iam surgindo estavam usando o nome para dizer que era potiguara. Então as pessoas achavam assim um absurdo, porque a pessoa tinha essa história, a comunidade não sabe do processo, muitas vezes não sabe do que aconteceu, né? E o branco, na realidade, criando conflito dos índios que estão ali naquele local com os outros que estavam pipocando e aparecendo e reafirmando a sua identidade. Era acabar mesmo, não queremos, vamos dizer que eles não são índios, porque nós queremos cada vez que os índios fiquem mais reduzidos, mais no seu local, até acabar, né? E o pior, que essa fábrica de algodão foi uma das responsáveis por o extermínio dos índios potiguara e da poluição ambiental, porque toda a produtividade deles e da produtividade do açúcar também
porque também tem usina próximo, poluía os rios, né? Assoreava também esses rios e vinha um processo assim já de mais de 2 séculos a destruição do Nordeste. Porque o Nordeste ele era revigorado, mas com toda essa poluição, né, você sabe que o Nordeste se concentra esse tema da grande seca, né, a seca. Tanto que existe a política do governo Lula da transposição do Rio São Francisco, né, de utilizar o Rio São Francisco, que pega a Amazônia, que desemboca no Nordeste, para umedecer as terras, né, para dar água para o povo, inclusive. E depois de 1910 foi criado a FUNAI, no período da ditadura militar, que também continuava com a política integracionista, de acabar com os povos indígenas e integrar a sociedade. Acontece que, como os povos indígenas são resistentes, né, no Brasil todo, eles foram retirando os apoios. O governo foi retirando o apoio, foi minando cada vez mais e o povo foi ficando desabastecido, né? Então os impactos são terríveis, porque mineradoras, garimpeiros, vários tipos de empresariados começaram a entrar na área indígena e o governo não fazia nada. O presidente da FUNAI era um militar, assim como o presidente do Brasil era militar. Então a política era mesmo para a reintegração. Aí houve a abertura e até hoje o órgão continuou, né? Mas é um órgão que não tem poderes, porque na realidade os povos indígenas querem uma secretaria especial com nível de ministério, né, onde os povos indígenas possam ser os gestores, os agentes, e não os antropólogos, os cientistas, porque hoje nós temos indígenas preparados, já temos advogadas, né, mulheres. As mulheres no Brasil indígenas são muito fortes. Nós temos mulher já estudando para juíza, mulher advogadas, mulheres arquitetas, mulheres professoras, né? O número de mulheres assim que estão se formando em mestrado, doutorado, né? Você diz, não é possível, mas as mulheres estão crescendo, eu acho uma coisa assim. E eu tenho assim, uma parcelazinha de participação nisso, porque o GRUMIN, Grupo Mulheres Indígenas, foi o primeiro grupo no Brasil a fomentar, né, e causou inclusive muita confusão, causou conflitos, debates, se era, se não era, se isso era uma coisa da identidade indígena, se não era, se eu estava colocando alguma coisa fora, que eu estava trazendo de feministas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do exterior. Então as pessoas começaram a dizer, não, a Eliane está criando coisas, mas não. Nós tivemos em 2002 agora um curso com mais de 50 líderes mulheres indígenas fazendo cursos para criar políticas públicas, né? Pensar junto com o governo políticas públicas para serem introduzidas, né? Para que as mulheres tenham acesso.